Saudações a todos, começa mais um podcast, Acácia Cast, o podcast de todos vocês. Estamos aqui com mais dois convidados especiais nesse episódio de hoje, maravilhoso, que é um diferencial, né, no nosso podcast de hoje. Nós vamos fugir um pouco da temática maçonaria em si, mas vamos entrar e também navegar por águas dantes não navegadas por nós. Não é isso, Everson? É isso aí, meu irmão Mazola. Hoje nós vamos fazer novamente diferente. Trouxemos dois convidados, dois valorosos irmãos, que podemos também considerar como os irmãos. E um deles é o nosso querido Valbert Romeu Coelho Galvão Barros, ou pode ser simplesmente chamado como Dom Romeu. Ele é natural de Maceió, Alagoas, nasceu em 12 de julho de 1953, é filho da Marisa e do Vanilo Galvão Barros. Ele atualmente ocupa o cargo de bispo da Igreja Católica Apostólica Brasileira. É isso, meu irmão Mazola? Isso mesmo. E o outro convidado especial também que está acompanhando o nosso querido Dom Romeu, também faz parte da mesma igreja, é o nosso querido convidado Dom Tibério Correia, conhecido como Dom Tibério, não é isso? Ele também é bispo coadjuntor, repetindo, da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Então, nosso podcast de hoje está, assim, um podcast mais que abençoado. Exatamente, é um podcast que hoje a gente veio com as bênçãos de Deus. Com as bênçãos de Deus. Exatamente. Meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Vamos trocar uma ideia bastante produtiva, uma ideia que os nossos telespectadores não estão acostumados, mas vamos navegar por assuntos que faz parte da nossa conjuntura maçônica e a gente vai navegar por esses caminhos. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Pois é, uma satisfação quando recebi aí o convite do Mazola. Eu sempre fico assim, meio assim, indeciso, né? Mas eu tenho o meu bispo coadjutor, que ele sempre me acompanha. Maravilha. E é uma pessoa que realmente é muito estudiosa, é uma pessoa que está por dentro não só das coisas da Igreja Católica Brasileira, mas também das coisas do mundo, né? Do mundo, porque é estudioso, fez doutorado aí em línguas, né? E é uma pessoa que realmente tem uma cabeça muito boa. Aí eu disse, bom, eu vou levar ele comigo, porque ele vai dar uma alavancada nas coisas que eu, por acaso, não possa fazer, né? Aí ele diz com toda certeza, com muita clareza. Nós somos bispos, né, da Igreja Católica Apostólica Brasileira, né? Eu sou o atual diocesano e o sagrei o Dom Tibério para ser o meu coadjutor, que será aquele que vai suceder, né? Sim. E ele, então, trabalha junto conosco, junto com o padre Jofre, tem o padre Eliton, né, que sempre estamos se comunicando para que a igreja tenha, assim, o seu posicionamento firme e forte, com as graças de Deus, aqui em terras da Santa Cruz, na terra de Alagoas, mais precisamente. Que maravilha. Maravilha. Dom Tibério, boa tarde. Se apresente aí pra gente. Boa tarde a todos. Eu sou Dom Tibério, como disse Dom Romeu, muito gentilmente me exaltando, não sou tudo isso, mas agradeço o convite, e espero poder contribuir, com aqueles que são ouvintes aqui do Acácia Cast. A gente está com essa proposta, né, meu irmão Everson, da gente sempre quebrar os paradigmas da sociedade, da cabeça das pessoas que acompanham a nossa sociedade, que tem muitas fantasias sobre maçonaria, sobre religiosidade e filosofias também de cunho socio-religioso, afetivo, ou economicamente falando também da nossa sociedade, e a gente tem que quebrar esse paradigma, que tem muita fantasia, tem muitas coisas, muitos assuntos e muitos pensamentos pertinentes meio errôneos, porque a internet hoje está infestada de coisas fantasiosas sobre muitos assuntos, e a gente aqui está trabalhando e tentando realmente mostrar a realidade, né? A coisa real como ela é. Não é isso, Everson? E é inegável que a presença de vocês aqui chama ainda muita atenção com esses parâmetros, mas os nossos telespectadores querem saber quem é a Igreja Católica Apostólica Brasileira, para que a gente diferencie da Igreja Romana, para que a gente não fique atrelado a esse pensamento. Quem é a Igreja Católica Apostólica
brasileira? A Igreja Católica Apostólica Brasileira ela surgiu em 45, né? Na realidade, já teve antes pensamentos semelhantes, mas eu vou pontuar que esse ano de 1945, o Dom Carlos Duarte Costa era um bispo da Igreja Católica Apostólica Romana. E algumas coisas ele não estava assim, achando que a igreja deveria abrir, como, por exemplo, que os padres pudessem casar, né? Sim. Porque ele via muitos dos seus colegas, muitos bons padres, né? Padres que tinham realmente vocação para o ministério sacerdotal, para o magistério da igreja, mas que por não ter a vocação do celibato, eles deixavam a igreja para se casar. Então a igreja perdia, né? Então Dom Carlos do Brasil, né, achou por bem de propor tanto isso como outros pontos mais, né, para que a igreja tentasse modificar. Chegou aí até Roma, né, para falar mais. Se nesse tempo da agora as coisas são difíceis de conseguir modificações, quanto mais naqueles tempos anteriores, de 45, com Pio XII, né, no comando. Imagino. E aí Dom Carlos foi e organizou, e disse: eu não posso ser realmente como eu quero, como eu acho que seja bom, voltar às origens do Evangelho, do nosso Senhor Jesus Cristo, dos apóstolos. Eu tenho a sucessão apostólica, tudo que eu fizer será válido, porque o meu pensamento será o que é o pensamento da igreja de Jesus Cristo, iluminada pelo Espírito Santo. Aí ele, então, no 6 de julho de 1945, reuniu um povo, né, e fez uma ata criando a Igreja Católica Apostólica Brasileira e registrando isso em cartório. Então, podemos dizer que até aqui no Brasil, acho que a Igreja Católica Apostólica Brasileira é uma das primeiras assim, a ter o seu registro realmente como Igreja Católica. Né? A outra, eu acho que não precisava, né? Já estava aí no mundo inteiro. E aí, desse momento em diante, a Igreja Católica Apostólica Brasileira passou a trabalhar no sentido de que mais pessoas viessem, pudessem ser também ordenadas padres e sagradas bispos, e estaria aí a sucessão apostólica dando continuidade no seio nacional da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Que ele achava também que, como a igreja anteriormente, tudo que fazia tinha a sua língua, né, oficial, que era o latim, né? Sim. Não querendo desprezar o latim, porque a gente sabe que o português veio do latim, é uma língua maravilhosa. Tem a sua importância, né? Na vinda para cá, a gente estava até conversando da necessidade que a gente tem de cada vez se aprofundar mais no latim. Para muitas coisas ainda vive com essa língua, né? Mas ele sabia que muitos dos fiéis não entendiam nada. Então, passava o tempo todo na igreja, muitas vezes só repetindo o que eles conseguiram decorar. Aí um outro ponto que ele achava era que a língua da igreja deveria ser a língua vernácula de cada um dos países que tivesse a igreja funcionando, né? E ele disse: a igreja no Brasil, vamos fazer a Igreja Católica Apostólica Brasileira, que tem como língua mãe o português, né? Como língua, como vernáculo. Aí outras coisas mais que os pontos divergentes, né? Nosso Dom Tibério poderá aí concluir. Nós temos um documento base, né, chamado Manifesto à Nação, que foi elaborado por Dom Carlos justamente após a fundação da igreja. O manifesto, como havia assim dificuldade, não é como hoje que você pega um texto e lança na internet, né? Havia dificuldades de impressão, então o texto saiu em agosto, né? A igreja foi fundada em julho, saiu em agosto. Então lá no Manifesto à Nação, o Dom Carlos ele deixa bem claro os motivos dessa separação, né? Ele já vinha numa divergência, né? Ele quando passou a ser bispo, a gente diz hoje emérito, né? Mas era bispo titular de Maura, que era uma cidadezinha na África, né? Que não existia mais, né? Porque todo bispo tinha que ser titular de alguma diocese, né? Mesmo que ela não existisse, ele precisava receber esse título. Então ele
recebeu como bispo titular de Maura. E ele fazia muitas críticas ao governo da igreja, a forma como a igreja havia se organizado, através de um poder supremo, né, de um papado, de uma... Que ele entendia que se configurava como uma dominação estrangeira. Então ele falava muito de olhar as questões locais, né, e de que o povo participasse mais ativamente do governo da igreja. Por exemplo, até hoje, né, na nossa igreja, para um bispo ser eleito, né, como ele foi, o povo tem que participar, ao voto do povo. Né? Olha só que interessante. Então, uma democracia. Sim. Eles não escolhem os candidatos, né? Mas, por exemplo, a gente apresenta, né? No caso, o bispo diocesano apresenta o nome, né? E o povo pode rejeitar esse nome, né? Ele pode rejeitar esse nome. Então, há o voto do povo, a participação direta do povo. Então, Dom Carlos, ele, como Dom Romeu frisou, ele queria uma purificação do cristianismo, porque ele falava muito sobre um misticismo vazio. Imagina, naquela época, ele falava de um misticismo vazio que dominava a igreja. Isso porque a gente não está nessa era agora de ouro, né? É verdade. Que nos encontramos em que o misticismo vazio continua dominando, né? Onde as pessoas não transcendem, mas ficam naquele movimento muito terreno. Exato. Então ele falava de um misticismo vazio, de coisas que a gente sabe que funcionavam como relíquias de santos que nunca existiram, né? Uma certa vez ele fez até um artigo sobre o lenho da Santa Cruz, né? Que se juntasse todos os fragmentos que dizem ser do lenho da Santa Cruz, que daria uma cruz descomunal, né? Então, muitas das coisas que eram usadas para aprisionar o povo, né? Sobre o domínio da igreja, e não a igreja apacentando o povo, mas dominando o povo. Então, ele fazia muitas críticas em relação a isso, e dizia, não, a igreja brasileira agora é uma igreja do povo, né? E pelo povo. Tanto é que o nosso lema é Deus, terra e liberdade. Que maravilha. Coisa linda. Maravilha. Meu irmão Everson, eu estou aqui maravilhado, eu estou muito feliz hoje, porque nós estamos num padrão hoje, né, diferenciado, né, abençoado, e como está sendo maravilhoso para o público, nosso público aí da internet, também absorver, né, e conhecer também a Igreja Apostólica Brasileira. Verdade, né? e beber dessa fonte de conhecimento que os nossos convidados estão nos trazendo. Né? Verdade. Mas eu não poderia passar despercebido que o nosso podcast ele é um podcast direcionado à maçonaria, e nada mais importante do que a gente saber se existe alguma relação entre a Igreja Católica Apostólica Brasileira e a maçonaria, se a Igreja Católica, se ela mantém laços de fraternidade, mantém diálogo constante com a maçonaria, se há algum ponto de divergência ou se há algum ponto de excomunhão com a maçonaria. Eu agora vou me atrever a começar logo. Por favor. Porque assim, se não tivesse esse laço de fraternidade, primeiro a gente estaria contra o Evangelho de Jesus Cristo, que amai-vos a todos, sem distinção, né? Amai-vos uns aos outros, o seu próximo. E a maçonaria não é meu próximo, não é? Só é o meu próximo quem? Aquele que pode me dar alguma coisa em troca. Então, e outra coisa, se eu fosse dizer que não tem nenhum laço de fraternidade, eu estaria cortando os laços com meu pai, que foi maçom. Olha só. Dom Vanilo Galvão Barros, o primeiro bispo diocesano de Maceió, foi maçom. Né? Maravilha. Que eu até mostrei já aqui, o que ele foi, a Cássia Pernambuco. É, né? O do Grande Oriente, independente de Pernambuco. Independente. E também teria que cortar com o meu filho, exatamente, né? Que também é maçom. Você sabe mais do que eu, até o nome querido Wilbert Bismarck. Wilbert Bismarck, né? Venerável mestre atual. Chegou a ser assim, tomar conta agora da loja que ele frequenta, que ele faz parte, né? Desculpa não saber os nomes assim. Não, fique tranquilo. Mas, e os amigos? Eu tenho visto aqui em Maceió, nós temos um bispo auxiliar aqui, que todo mundo chamava e conversava com ele pela inteligência, capacidade que ele tinha, que é Dom Fernando de Sampaio Pugliese, Antônio de Sampaio Pugliese,
que era maçom, grau 33, uma Olha só. pessoa conhecidíssima, Maravilha. que estava sempre sendo chamado nas rádios, na televisão, para dar entrevista, ele fazia matérias. Então, é um maçom com uma capacidade extraordinária, né, de conhecimento sobre a maçonaria. Aí tem o padre Damasceno, também era padre da nossa igreja, né, falecido. Dom Fernando continua vivo, tem mais de 90 anos, 93 anos vai fazer agora, Olha. mas ele é um maçom convicto. Um maçom convicto. Coisa linda. A gente vai lá na casa dele e estão as coisas da igreja, mas também tem guardado as coisas da maçonaria. Maçonaria. Né? E tem outros bispos e padres da nossa igreja que são maçons. Eu, quando ia à nossa igreja em missão lá em Salvador, nos anos 70, Olha só. que eu acho que era o cardeal, que era até Avelar, né, Avelar Brandão, que ele era o arcebispo de Salvador e era também o primaz do Brasil, né, porque era lá de Salvador. E eu, bem de frente da igreja que eu ia, tinha uma loja maçônica, não é? Tinha uma loja maçônica grande lá na Liberdade, e eu acredito que o Dom Avelar foi uma vez lá. Foi uma coisa, olha, o bispo vai aí na uma coisa daí. Ele não tinha muitas coisas assim, com protocolos, não. Ele era uma pessoa muito do povo, né? E eu acho que ele já sentia a necessidade dessa aproximação, porque nós temos filhos, nós temos amigos, nós temos pessoas, e que a gente sabe que são pessoas do bem. Se alguém fez alguma coisa que deu uma característica negativa à maçonaria, foi eu acho, com vontade de querer destruir ou com medo de ficar atrás da maçonaria. Certamente. Mas eu me lembro, quando eu comecei lá no Feitosa mesmo, que a pessoa chegava assim e dizia: aquilo dali é um desgraçado, aquilo dali é um maçom. Mas, rapaz, você sabe o que é maçonaria? Você não sabe. Então, naquela época, né, há mais de 50 anos, eu não tinha ainda meu pai maçom, não tinha o meu filho nem nascido, mas tinha já uns amigos que eram maçons e sabia que não era nada disso. Eu sabia que não era nada disso. Aí eu, não é assim não, mas a gente tem que ir devagar, porque a pessoa já está projetada esses pensamentos negativos, e eu acho que vocês devem trabalhar isso. Já disse ao meu filho, viu, Berto? Bote coisa na internet, bote coisa para mostrar que o povo não sabe. Para desmistificar, né? Desmistificar. Eu mesmo peguei uma postagem dele e coloquei em uns grupos, né? Aí uma moça ficou interessada. Já umas mulheres ficaram interessadas, que só ficam meio chateadas porque não pode ter mulher. Acho que não pode ser maçom ainda. Pode ser que um dia ainda seja, porque era uma questão mais de uma organização que era de trabalhadores, de pedreiros, né, que viviam como uma fraternidade masculina, né, e então começou a fazer tudo, né, para esse lado, para que fosse preservado só para os homens. Verdade. Mas hoje em dia a gente vê muitas mulheres, né, trabalhando junto com a maçonaria, ajudando esposas, filhas, né? Como a esposa do meu filho, trabalha lá. Que participa, inclusive, como eixo central da loja, né? Eu acho que até um motivo maior, abre um leque maior para a maçonaria entrar na sociedade e saber o que a nossa sociedade está precisando, porque esse é o objetivo dela, de não só ajudar os seus irmãos, mas também ajudar as outras pessoas, os menos favorecidos, as pessoas, né? E eu acho que a maçonaria, ela tem que ficar realmente ser assim aberta para o povo saber quem é, conhecer quem é. Se tem algum segredo, eu acho que todas as instituições têm as suas limitações, particularidades. Eu sou da Patrulha Nacional Cristã, uma organização, não existe mais, né? Criada por meu pai, Dom Vanilo Galvão, que era uma formação de caráter dos homens. E então tinha umas certas coisas que as pessoas não sabiam, né? Não sabiam o que é. Eu sou patrulheiro juramentado. Muitos ficavam na curiosidade como é esse juramento e ninguém sabe. Só sabe quem é juramentado. Então são coisas particulares que a igreja deve ter também os seus, né? É verdade, os seus segredos. Certamente. E a maçonaria, acho que foi ano passado, eu fiz até um artigo com um professor meu da UFAL sobre o Manifesto da Nação,
E a gente viu uma questão histórica de que o Dom Carlos só conseguiu realmente se manter, a princípio, por causa das outras organizações que o ajudaram, inclusive a maçonaria, grupos espíritas, porque Dom Carlos ele representou uma libertação do jugo, né, da Igreja Romana na época, né, e as outras organizações viram em Dom Carlos uma espécie de símbolo de resistência, quebra ali, de né? paradigma. Quebra de paradigmas. Então, a maçonaria o ajudou. Né? O ajudou financeiramente, o apoiou, né, naquele momento. E então a maçonaria está na história ali, né, do começo da igreja. E como o Dom Romeu disse, nós temos muitos padres e bispos maçons. Inclusive, nosso primaz da igreja é maçom, né? Rio de Janeiro, é maçom. Então, Dom Carlos tinha isso. O Dom Manuel, que é um estudioso da maçonaria, né, muito estudioso, então ele dizia que Dom Carlos falava assim, que um maçom ele pode ser padre, mas ele não queria que um padre fosse maçom. Não por ver a maçonaria como algo negativo, Sim. mas porque ele queria que o padre se dedicasse totalmente à igreja, né? Porque de todo jeito há ali uma dedicação que você tem que ter, né? Verdade. Então ele dizia, se você é maçom, não tem problema você ser padre, né? Sabendo conciliar as coisas, né? Mas ele disse, você é padre, então se dedique apenas a isso. Mas ele reconhecia toda a ajuda e a contribuição que a maçonaria concedeu para que a igreja estivesse até hoje funcionando, né? É um dos motivos que eu não aceitei ainda o convite do meu filho. Porque meu filho, bora papai, vamos fazer maçonaria. E meu filho não vou, porque eu já não estou podendo dar o máximo à igreja. Eu vou para a maçonaria para ser só um corpo presente. Deixa de ser corpo presente quando eu morrer, porque aí vai na igreja só para corpo presente para rezar para mim. Mas aí não dava, né? Não dava. Mas o que eu puder fazer para defender, enquanto realmente eu tiver essa visão que eu acho que é verdadeira, a respeito da maçonaria, eu faço. E a maçonaria também nos ajudou a igreja no começo, que a gente tinha uma paróquia que ainda hoje existe, onde eu fui ordenado padre, que é de São Francisco de Assis, e que lá tinha uma casa. E a gente, então, teve que alugar essa casa para botar uma escolinha. Quem ajudava? A maçonaria. É muito importante a atuação da maçonaria, principalmente nesse aspecto de ajuda da Igreja Católica Apostólica Brasileira, mas de outras instituições, inclusive protestantes, que se serviram da maçonaria em um dado momento da história. Sim. Infelizmente, hoje, alguns não esquecem ou fingem que esquecem, mas no momento anterior, a maçonaria foi um eixo central para que eles se instalassem aqui no Brasil. Sim. Sobre os aspectos, inclusive, da igreja que dominava o mundo na época, né? Hoje a gente tem essa quebra de paradigma. Sim. E a maçonaria ela atua hoje como um eixo central, tanto nos movimentos revolucionários, como em apoio para instituições religiosas. Não só a Igreja Católica Apostólica Brasileira, como eu falei, mas para instituições protestantes. Uma igreja presbiteriana, que tem na sua base e no seu suprassumo mações raízes, que a gente pode chamar. A Batista também. A Batista também. Temos o ex-pastor da Batista. Eu já vi na Pentecostal também, porque eu via muitos, assim, pessoas evangélicas e pastores que às vezes iam para a maçonaria, que era da maçonaria. Aí eu dizia, rapaz, é uma coisa que realmente a pessoa que vive lendo a Bíblia, lendo o Evangelho, vai para a maçonaria, quer dizer, que sabe os segredos de lá todinho e não deixa, ainda não pode ser uma coisa de Deus, porque assim, é uma coisa liberada por Deus, né? Sim, sim. A gente vê que esse negócio de dizer coisas contra a maçonaria só estraga, como também tem pessoas que não conhecem a igreja brasileira e dizem coisas erradas. Exatamente. Sabe? Não conhece. Aí tem pessoas que dizem, você já conheceu a igreja brasileira? Aí diz, não. E por que você está falando mal dela? Você não foi lá. Você não sabe o que é. É isso. E quando a gente está conversando com uma pessoa que a gente se começa a dizer, não para na igreja brasileira, pode casar. Aí eu acho isso certo. Aí a gente diz, olha, outra coisa que a gente não tem é a obrigatoriedade da confissão auricular. Você não precisa confessar ao padre os seus pecados.
sacramento da penitência existe, né, a confissão, mas em que a pessoa tem a intenção de realmente pedir perdão e de se arrepender, e o sacerdote, como aquele que o que ligares na terra será ligado no céu, dê a absolvição. Então, isso é o suficiente. Se você não se arrepende, pode ser o padre, pode ser o bispo, pode ser o papa, o pecado não vai ser perdoado, porque a pessoa não se arrependeu, né? Então, a gente diz, a nossa confissão é comunitária, que a Igreja Católica, nossa irmã mais velha, já fez isso e ainda faz em certos lugares, né? E então, você não tem essa obrigação. Agora, se você está com algum problema de consciência, precisa de um aconselhamento e acha que o padre é a melhor pessoa para você confessar, aí o padre ouve a sua confissão com muito prazer e dá a absolvição e lhe ajuda no que for possível. Tá? Mas não existe essa obrigatoriedade. A pessoa diz, eu não vou conversar às vezes porque eu não gosto de dizer não sei o que, não sei o que, isso está certo. Quer dizer que já tem duas coisas certas. Aí a gente começa mais na questão do vernáculo. Agora ninguém está mais lembrado, né? Só aqueles da minha idade para trás, que sabe que era tudo no latim. Mas a pessoa mais jovem talvez não saiba. Mas a gente dizia, quando a gente celebra, tem que celebrar para o povo entender. Você está certo. Então, Dom Carlos foi um verdadeiro profeta nos tempos atuais. Maravilha. Maravilha. E a parceria com a maçonaria continua. A gente tem igrejas e comunidades carentes, né, como a Igreja Nossa Senhora Aparecida no Gamalins, e já 2 vezes que a gente faz uma parceria e a maçonaria doa os ovos de Páscoa para a gente distribuir naquelas comunidades, 2 anos consecutivos. Então, a gente mantém sempre essa parceria, né? E fala, e o povo vai também. Isso é uma forma também de desmistificar as coisas, né? Porque se a gente está recebendo, como foi da última vez, né? Esse ano o pessoal da maçonaria foi lá entregar, falou um pouco, né? Então o pessoal vê que a gente está mantendo esse contato, então obviamente não é tudo aquilo que as pessoas falavam, né? A gente não ia, como eu diria assim, chamar para a igreja pessoas que não fossem pessoas decentes, honestas, né? Ali para o âmbito religioso. Então essa parceria se mantém, né? Até hoje. E isso demonstra que a maçonaria ela vem estreitando os laços de fraternidade, que a gente usa um termo que é unir laços de fraternidade como verdadeiros irmãos, e isso demonstra que a maçonaria não une só com os deles, só com os nossos, Sim. mas com os que estão de fora também, com essas parcerias, que o objetivo principal é o povo, é ajudar o povo, é trazer o povo, ajudar o povo e trazer o povo para dentro, para entender qual é o objetivo, né? E tenho certeza que a Igreja Católica Brasileira tem um objetivo social que com certeza ele converge com os entendimentos da maçonaria. Então é que essas parcerias certamente vai se prolongar por tempo e tempo. Agora eu vou ficar um pouquinho calado e esperar que o nosso amigo Basola, de vez em quando, olha para o celular dele, mas com tanta pergunta, e bispo não para de falar. Que tarde maravilhosa, viu, irmão Everson? Você fica à vontade. Vou fazer uma pergunta aqui que tenho certeza que está sendo mais esperada pelos nossos internautas. Vai ser uma quebra de paradigma aqui com relação ao nosso Padre Cícero. Dom Rômulo e Dom Tibério, qual a relação que vocês têm com o Padre Cícero? O que vocês fizeram para que o Padre Cícero tenha realmente, definitivamente, essa canonização da qual todos nós nordestinos e brasileiros precisamos para que ele seja, de fato, um santo reconhecido como ele já é? Exatamente. Olha, a gente pode dizer assim que antes a devoção do meu padrinho Cícero vivia nas catacumbas, né? Como os cristãos antes, né? na época em que era a perseguição, vivia nas catacumbas. E a devoção do Padre Cícero, por incrível que pareça, vivia nas catacumbas por conta da proibição da própria igreja, né? Então, Dom Vanilo Galvão Barros começou a pesquisar e ver, realmente já conhecia, né, Padre Cícero, mas começou a pesquisar mais a fundo, porque a nossa paróquia lá de Feitosa e as outras, aqui em Maceió tem romeiro para tudo que é de canto, não é?
E a gente via esse mundo de romeiros indo para o Juazeiro, como lá no Feitosa, já está se preparando para ir. A festa de Nossa Senhora das Dores, né? Então, quem é este homem? Por que essa devoção? E ele, então, sentiu a necessidade do povo de ter uma liberdade para essa devoção que estava escondida. A gente era chamado para um terço, né? Um terço, não tinha missa, não tinha um terço. Aí o Padre Cícero estava lá no quintal, a imagenzinha do Padre Cícero. Ou então escondido em um quartozinho, né? Porque tinha medo de mostrar essa devoção. Aí Dom Vanilo Galvão começou a fazer essa pesquisa, começou a ir para esses lugares e, por incrível que pareça, as pessoas não podem até dizer que não conhece, desconhece, mas ele, por exemplo, fez com que a devoção do Padre Cícero aqui saísse, como eu disse, das catacumbas e fosse para as praças. E a gente sabe que depois que ele começou a falar isso, a fazer essas coisas, a partir aqui de João Sampaio, quando ele pediu para fazer a Praça Padre Cícero, porque nós já tínhamos feito 2 concentrações na Praça do Martírio, Sim. 71 e 72. Aí disse, por que a gente não faz nenhuma praça que seja do Padre Cícero? Aí João Sampaio, que era muito amigo de meu pai, amigo também parente de Dom Fernando Pugliese, aí disse, então, nós ir lá na Vila Kennedy, tinha um grupo realmente de pessoas devotas do Padre Cícero que colaboravam com isso. Nos 70 anos de ordenação, nós fomos do Feitosa para lá para fazer uma homenagem ao Padre Cícero. Aí ele disse, então vamos construir a Praça Padre Cícero. E quando ele construiu a Praça Padre Cícero lá no Vergel do Lago, quem benzeu aquela imagem foi Dom Vanilo Galvão. Até porque a Igreja Católica Apostólica Romana não podia fazê-lo, né? Porque ele não tinha sido elevado aos altares. Aí disse, agora eu vou brigar com a minha igreja, né? O modo de dizer, com a minha igreja, para que a minha igreja eleve aos altares o meu padrinho, Padre Cícero. E assim foi, lutou, e quando chegou em 1973, no 3º Concílio da Igreja Católica Apostólica Brasileira, em Brasília, ele levantou essa tese, ele fez essa defesa, e o Padre Cícero foi pela nossa Igreja Católica Apostólica Brasileira canonizado. Olha só que interessante. Então, Padre Cícero, para nós da Igreja Católica Apostólica Romana, respeito à Igreja Brasileira. A Igreja Romana, ela tem os seus passos, né? Sim. Ela tem os seus passos. Está aí querendo botar para ser servo, né? Já é servo, né? Já servo e depois trabalhar a canonização. E a gente respeita, logicamente que ela tem nada a ver conosco, né? Mas na nossa igreja, para os nossos fiéis, para aqueles seguidores, desde 1973, que a Igreja Católica Apostólica Brasileira levou aos altares com o nome de São Cícero do Juazeiro, que ele é santo, né? Ele é santo. E isso daí a gente deve ao primeiro bispo diocesano de Maceió, com muito orgulho, o meu velho pai, Dom Vanilo Galvão Barros. Aí a relação é a melhor possível, né? Melhor possível. Com São Cícero, a gente chama São Cícero, a gente tem todos os dias, dia 20 de cada mês, a gente reúne o pessoal e faz lá as orações em homenagem a São Cícero. Então, desde 1973, o Padre Cícero já é canonizado pela Igreja Católica Apostólica Brasileira. Então, essa é a informação para todos os internautas, que essa igreja, o Padre Cícero, já é realmente canonizado. Certo. Isso é uma maravilha. E é mais a procissão, essa nossa igreja lá do Feitosa, que praticamente foi fundada por Dom Rômulo, né? Ele não foi o primeiro pároco, né? Mas estava lá desde o começo. A procissão ao Padre Cícero acontecia antes da canonização, né? Então, em 72, não é isso, Dom Rômulo? Já havia procissão. Só não era em julho, né? Fazia-se em março, né, que é 24 de março, que é a data de aniversário de nascimento do Padre Cícero. Então, com a canonização, passou-se a celebrar no dia 20 de julho, que é na tradição católica, a gente celebra o dia da morte do santo, né, porque é o dia do seu nascimento para os céus.
E aí a gente tem lá na nossa igreja, celebrou esse ano, salvo engano, foi 55, sou ruim de data, viu? 55 anos de procissão, de festa, né? E esse ano nós tivemos também uma graça muito, muito importante, porque nós vimos em diálogo com o vereador Alan Pierre e para um projeto de lei de reconhecer o Dia do Padre Cícero. Não só pela história da Igreja Católica Brasileira aqui em Maceió, né, mas pela devoção que há aqui. Nós continuamos sendo a maior romaria, Alagoas continua sendo a maior romaria do Padre Cícero que vai ao Juazeiro. Então, ele apresentou esse ano, né, o projeto, e foi aprovado, né, do dia 20 de julho, como uma data cívica, né, o Dia do Padre Cícero, visando essas características da cultura, né, porque ele faz parte da nossa cultura. Sim. Ele está na linguagem, né? Quem nunca ouviu um Valei, meu padrinho Cícero, né? Então isso está na linguagem, está no imaginário popular. Exato. Né? Tá nas canções, nas né? canções, nas praças, né? Na arte, né? Na arte, cultura. Já está embutido em nossa cultura nordestina. Exatamente. Então faz parte da nossa cultura. E aí foi reconhecido realmente o dia do Padre Cícero. Maravilha. Para nós foi isso, foi muito bom, né? Porque sim. É um reconhecimento também da luta do povo nordestino e especialmente por Maceió, por essa devoção, né? Sim. Que, juntando-se à Igreja Católica Apostólica Brasileira, fez com que ele saísse, né, para o mundo, né? E a gente sabe que depois daquela imagem do Padre Cícero lá no Vergel, eu acho que não tem um município aqui em Alagoas que não tenha uma praça Padre Cícero. Olha, mais precisamente, foi no dia 23 de setembro de 1972, a inauguração da Praça Padre Cícero, lá no Vergel do Lago, com o João Sampaio, que era o prefeito, né, da época, prefeito da época. E então, dia 24, no outro dia, foi a bênção da estátua do Padre Cícero, lá na praça, né? A imagem que foi construída por um artista, aquela imagem é uma perfeição. E foi o nosso bispo que foi lá e fez a bênção da imagem. Maravilha. Dom Rômel, eu fiquei muito feliz quando o senhor falou que seu filho, nosso irmão Wilbert Bismarck, atualmente ocupa o cargo de venerável do mestre da loja Perfeita Amizade Alagoana. E vamos deixar o recado aqui que a gente vai querer ele aqui também. É bom. Para a gente bater um papo legal sobre maçonaria. O Wilbert é um irmão muito especial para a gente. E seu pai também foi maçom, né? E a gente, ao longo da história, a gente vem percebendo que há um conflito entre a nossa instituição e a Igreja Católica Romana, né? Que é nossa irmã, a gente reconhece como irmã, eles não nos reconhecem, mas tudo bem. O fato recentemente, acho que no ano de 2023, foi reafirmado um posicionamento da Igreja, uma bula papal, excluindo os maçons, e impedindo que os seus membros ali não participassem de associações maçônicas. Na Igreja Católica Apostólica Brasileira, existe algum posicionamento de que, caso algum membro queira entrar na maçonaria, deve pedir autorização na estrutura hierárquica da Igreja Católica Apostólica Brasileira? Não existe oficialmente, não existe nada disso, né? Ele mostrou assim a ideia de São Carlos, né? Por uma questão de que a gente não tem aquele mundo de padres que a outra igreja tem, né? A gente pode dizer que é uma igreja nova, a gente tem só 80 anos, né? Fizemos esse ano 80 anos de igreja, a outra é milenar, né? O contexto histórico, né? Outra. E a gente então não tem esse mundo de padre que tem. E se a gente pega os nossos padres, que às vezes são padres trabalhadores que fazem tudo. Os meus dois, daqui de Maceió, porque o outro é lá do interior, eles que fazem as coisas, eles fazem por mim. Eu já não posso fazer muitas coisas, né?
A idade tá chegando, a gente ainda passa por uma escolinha, né? Esse Josinho para ver se celebra nas minhas missas, mas eles fazem tudo. E eu tiro uma pessoa dessa para qualquer outra instituição, eu vou sentir uma falta muito grande. E o povo de Deus vai sentir uma falta muito grande, né? Porque a gente está com o objetivo principal, que é de evangelizar. Sim. Né? O sacerdote é para evangelizar. E então, se a gente perde um padre para uma outra instituição, né? Seja ela de caráter como a maçonaria ou esportiva, como for, se ele for irresponsavelmente, como diz, vai servir a dois senhores. Né? Ele vai se dar totalmente a um e ficar o outro devendo, ou fazer o contrário. Né? O Wilbert, ele chegou a ser seminarista nosso. Né? Aí ele estava começando ao direito, né? Estudar direito, sim. Aí viu que a coisa estava... Aí ele disse, eu vou ficar só um pedacinho na igreja e não vou fazer o que eu estou querendo agora. Aí falou muito constrangido para não me magoar, mas vamos deixar cada um com a sua vontade. Continua ele sendo meu filho, querido do coração, né? E quando pode, está lá também ajudando. Né? Mas a igreja brasileira não tem restrição, ao menos tem um oficial, tem um você sabe não. Que é o velho que está esquecendo. A gente tem, óbvio, que nós precisamos ser pastores e dar direcionamento aos fiéis. Sim. Mas não existe na igreja brasileira uma ideia de que nós determinamos a cada aspecto da vida dos fiéis, que eles tenham que nos consultar para saber, sabe? Não existe essa ideia de dominação dos fiéis, de dizer você não pode ir para lá, você não pode... Lógico, nós temos uma doutrina e os fiéis precisam seguir essa doutrina se querem ser membros, mas essas ameaças, né, de excomunhão, de expulsão, não são instrumentos característicos nossos, né? Então, os fiéis, eles são livres. A nossa ideia é que, pela evangelização, né, pela doutrinação, não no sentido de enfiar alguma coisa na cabeça dos fiéis, né, mas de expô-los àquilo que a igreja pensa, que eles sejam capazes de refletir, que eles tenham um pensamento crítico e possam discernir se eles devem ir para A ou para B, se eles devem frequentar tal lugar ou não. Então, a ideia é que eles sejam capazes de uma auto-reflexão, né? Tem uma passagem de São Paulo que ele diz assim, examinai tudo, ficai com o que é bom. Né? Então, a gente não pode impedir os fiéis a nada, né? Não vá para ali, não vá para aqui. Não, a gente precisa conhecer, examinar, mas examinar por aquilo que a gente recebeu das escrituras, pelo aquilo que nos foi ensinado pela tradição, examinar e você ter uma noção, isso daqui não é ruim, né? Isso daqui vai me ajudar de alguma forma. Então, examinar e tudo, ficar com o que é bom. Então, a gente não controla os fiéis nesse sentido, né? E nem impede eles. E em relação à maçonaria, seria até hipocrisia da nossa parte ou ingratidão nesse sentido de dizer que os fiéis não pudessem ir se ela faz parte ali. Né? Nós nunca tivemos, obviamente, misturas de culto, nem posso dizer assim de culto, né? Mas de misturar símbolos ou alguma coisa assim. Mas nós tivemos uma história que convergiu, né? Como você bem falou. Então agora a gente dizer, não, vocês não podem frequentar a maçonaria. Então os fiéis eles são livres e não tem nenhuma restrição a que eles pertencem à maçonaria. O caso dos sacerdotes é realmente como o Dom Romeu falou, e que São Carlos já previa, né? São Carlos naquela época, no começo ele foi muito criticado, ele ordenou um operário. Né? Então veja que nós temos uma sociedade às vezes muito hipócrita. Elas achavam, como eu diria, um padre operário, né? Um padre que trabalha, sei lá, como assalariado. Sim. Eles acham, a princípio, uma coisa ruim,
sabe? Uma coisa que não condiz com o sacerdócio. Mas, no caso, ele tinha uma verdadeira ojeriza, a ideia de um padre sanguessuga, que vivesse para sugar os fiéis e não contribuísse em nada, né, com a sua igreja, com o país, no sentido de trabalhar. Então, os nossos sacerdotes trabalham. Então, eu trabalho, o padre Jofre trabalha, o Romeu agora está aposentado, mas trabalhava. Então, você imagina, um sacerdote que tem que cuidar da igreja, tem que trabalhar, tem família, estudo. Aí, se você coloca ele também com mais uma atribuição, como a maçonaria, né, como é que ele vai cuidar de tudo isso? É né? verdade, vai ficar bem... Então, ele não vai se entregar a nada de verdade. De verdade. Ele vai ser ruim em tudo. Né? Vai ser ruim em tudo, né? Então, nesse sentido, que Dom Carlos... E não há um impedimento, na realidade, não há nenhum impedimento oficial de que o padre... se eu quiser ser maçom, eu posso ser. Sim. Né? Como disse São Paulo, né? Que realmente eu sou livre para escolher o que eu quiser. Se eu quisesse ser maçom, convite, se quiser, nessa loja aí. Eu posso ser. Mas o que é que Dom Carlos está dizendo? Não é um impedimento, mas que a gente deve priorizar, no caso dos sacerdotes, o seu Há ministério. uma orientação, né? Realmente, eu sempre lembro daquela passagem que diz: o zelo pela casa do Pai me consome de tal forma que eu não posso assumir outros compromissos. Então é nesse sentido, não é um impedimento oficial. Se o padre quiser, ele pode ir, né? Desde que ele entenda que a prioridade será sempre o seu ministério. Então, aproveitando o ensejo, Dom Tibério, já deixa o convite aqui na nossa loja. Já fica a deixa, né? Fica a deixa aqui. Segredo 33, seria uma honra ter um padre como obreiro, bispo né? como obreiro. Nossa, seria demais pra gente. Pois é. Mas é importante também que se diga que a maçonaria, ela não é uma instituição religiosa, Isso. né? Ela é uma escola de aperfeiçoamento moral, como o nosso irmão que no outro episódio falou, o nosso irmão Everton Esperidião. Sim. Fala uma escola de aperfeiçoamento moral. E nessa escola de aperfeiçoamento moral, como o Dom Tibério falou, a gente precisa também de dedicação para se autolapidar. Então, não é de bom tom que as pessoas se dividam. A gente quer união. Né? A maçonaria não quer que tirem membro de instituições religiosas, porque não vai cobrir um santo e descobrir outro, pois né? É. Até porque, como a gente já viu aqui, então você tem pastores que são maçons, então a maçonaria não é uma religião. Sim. Então cada um tem a sua religião, um é sim, espírita, outro é evangélico, outro é católico, né? A contragosto de algumas autoridades, mas é diferente você ser um praticante daquela religião e ser maçom, né? Porque você não vai ter as mesmas atribuições que um líder religioso vai ter, né? São situações diferentes, né? Mas, como eu disse, nada impede, né? Exato. Mas você tem que ter realmente muito equilíbrio para lidar com tudo, né? A todas as suas obrigações, né? E é importante que se diga também que a maçonaria, ela preza muito por uma palavra que as pessoas desconhecem. Se chama ecumenismo. Sim. Né? E a gente busca unidade. A gente não busca divisão. Exato. Olha, eu não quero entrar na política. Por favor. Não vou entrar na política, não quero entrar na política. Não tem problema. Mas o que é que a gente mais ouve aqui de ambos os lados? Democracia. Verdade. Né? Alguém não está vivendo democracia. Mas ambos os lados querem a democracia. O ecumenismo é assim. Ele está em todos os campos, mas nem todos vivem. Nem todos Exato. vivem. Aí vocês falam por vocês e a gente fala por nós também. O quanto a Igreja Católica Apostólica Brasileira já sofreu por perseguição. Intolerância religiosa mesmo. Perseguição mesmo. O meu pai ele foi ordenado diácono por Dom Diamantino, que era o bispo diocesano de Pernambuco. Esse foi sagrado diretamente por Dom Carlos Duarte Costa, São Carlos do Brasil. E ele contava para a gente que a gente sabe que nas igrejas tinha cemitérios que pertencia à igreja, catacumbas, pertencia à igreja. Pois tiraram, porque ele era da Igreja Católica Apostólica Brasileira, tiraram os restos mortais de uma sua parente, botaram em uma lata de banha, e jogaram no lixo.
Nossa, a intolerância. Aí sem você vê precedentes. o quanto hoje em dia a mentalidade está Hoje em melhor. dia isso não aconteceria Sabe? assim, então, né? Mas a gente vê, eu tenho aqui até, porque meu pai gostava muito de escrever o diário, Sim. que eu também gosto de fazer. Aí ele chegou uma vez, ele foi para uma paróquia, que é justamente onde eu fui ordenado, a paróquia lá do Poço, mais precisamente dia 27 de abril de 69. E quando chegou lá na igrejinha de São Francisco, aí tinha um padre, tinha um caixote, né, que não era da nossa igreja, Sim. tinha um caixote, falando da gente que essa igreja não vale, que essa igreja não tem valor, que essa igreja é capa verde, e fazendo aquele maior escarcéu com o povo, para o povo não aparecer lá. Mas também nesse dia, papai foi com um padre que era brabozinho também, não era daqui não. Padre O Geraldo. padre Geraldo Magelo, ele foi lá, ele ficou tão irritado que meteu o pé no banco, derrubou o padre do caixote. Aí foi aquela confusão. E aconteceu no Feitosa. Quando a gente ia lançar a pedra, e eu assisti isso, quando a gente ia lançar a pedra fundamental da igreja, que hoje é a nossa catedral, aí estava lá com um Vox, com um som, né, uma boca de som, um bloco de alto-falante daquela época, e falando, saiam daqui, não sei o que, aqui na igreja brasileira, essa na igreja não presta, maior coisa. A hostilização. Mas a gente, graças a Deus, teve mais uma vitória, que o povo ficou e a gente se lembrou. Mas se não fosse isso, a nossa igreja tinha mais gente, mas tinha mais gente sendo evangelizada. Então muitas não foram para lá e não ficaram cá. Para onde foram, não sei. Para não dizer, né, jogar. Não, mas eu sei que na nossa igreja não está, e muitos não estão. Então, deixaram de ser evangelizados, porque o trabalho que a gente faz é evangelizar. Quem está lá comigo sabe muito bem, com os nossos outros padres, sabe muito bem o que é que a gente faz, é evangelizar. A minha Bíblia, toda noite eu tenho que ler, nem que seja um capítulo, um versículo, para que eu não esqueça daquelas verdades que eu preciso delas. Não só para ensinar o povo, mas para vivê-la. Porque a gente só ensinar e não fazer, a gente vai cair também na hipocrisia, né, de fazer dizer o que a gente faz como bom, como santo, e na realidade não fazer, e a melhor pregação é do exemplo. Então a gente sentiu muito na pele e ainda hoje sente, sabe? Ainda hoje a gente sente. Menos, mas sente. Tem pessoas, tem bispos que vêm com uma mentalidade mais desenvolvida, mais atualizada, mais talvez evangelizada, né? Padres também evangelizados. Diz que um grupo de padres encontrou com um padre lá de São Paulo, conversou, que era padre até aqui, parece, de Maceió, conversou como irmãos, né? E por que não? Sim. Por que não? A gente não vai tomar terreno de ninguém, a Igreja Romana já está firmada em todos os cantos. Exatamente. Né? Seria uma ajuda a mais. Nós temos de outras igrejas, pessoas aqui que foram da minha igreja e estão em outras igrejas, e que a gente vive como irmãos, como aquele dos véteros católicos. Tem duas ramificações dos véteros católicos. Um foi seminarista nosso, o outro foi lá de Jaboatão, né? Mas são amigos nossos. Dom Eric, Dom Luciano, como o senhor Vilmar, são amigos nossos. E eu vejo que ele faz um trabalho bom. Dom Romeu, só aproveitando aí esse ensejo aí desse encontro que vocês tiveram e que foram bem assim, amigável, como é que eles veem as pessoas que compõem a Igreja Romana com relação a vocês da Católica Brasileira, com relação a essa coisa de poder casar, ter filhos? Como é que eles veem isso aí? Você está dizendo nossos fiéis? Nossos fiéis, não nossos fiéis. Os colegas padres da outra igreja. Da outra igreja, sim. Eles já sabem. E os fiéis também. Os padres da outra igreja, eles já sabem, e se eles fazem a opção, já sabe o que é. Tem alguns que saem e vão para a nossa igreja, já casados, né? E são ótimos padres. E a nossa igreja não obriga também você a casar. Se você quiser ser padre, a gente tem que saber quem é você. Brincando. A gente quiser ser padre e quer casar, sim, você casa. Mas se não quiser casar, também não tem você problema. não casa, não é?
Pode ser O importante é que você tenha um bom comportamento. Isso é né? interessante para o nosso público ver e saber também, né? Porque acha que todo mundo que é bispo, que é padre, não pode casar. Então não é bem assim. A católica apostólica brasileira é diferente. Eu não vou dizer que eu sou contra. Não, como é que eu posso ser contra uma Opção. coisa que já existia? Não é? Se eu aceito essa condição, eu procurei a igreja brasileira e estou muito bem. Né? Feliz com a minha família, ele com a dele, né? E que terminamos de fazer uma família só. E não tem nada. Se um dia a Igreja Católica Apostólica Romana achar por bem de abrir, né? E tirar essa quebra do celibato obrigatório, Verdade, seria uma questão da Igreja Católica Apostólica Romana que eu respeito. Né? E como também eu gosto de que haja respeito para o nosso lado. Né? Então tem pessoas que acham, como eu disse logo no começo, né? De pessoas conversando conosco e dizem, rapaz, eu acho isso certo. O padre é um homem como outro qualquer, não sei o quê. Realmente, nesse sentido, não é um homem como outro qualquer. Não é um homem como outro qualquer para fazer as coisas erradas. Sim. Mas o que é natural, o que é normal de um cidadão honesto, cidadão decente, pode fazer. Né? Então, por exemplo, ele estava falando aqui da questão de trabalhar. Né? A gente aceita, não tem problema se eu trabalhar. Já teve padre que trabalhava em elevador, teve padre que trabalhava. E como ele disse que era no tempo de Dom Carlos, né, um operário. Mas tem uns que não tem como trabalhar. Não tem como trabalhar, porque o movimento é tão grande Sim. que ele não daria conta se fosse trabalhar. E a gente tem compreensão de que o padre ele é digno de ser sustentado. São Paulo diz isso, né? Que ele realmente é merecedor do sustento dos fiéis, porque ele trabalha para os fiéis em um trabalho de muito mais significado, que é de salvação das almas dele. Então, eu não posso dizer que a Igreja Católica Romana esteja errado se os padres não vão casar, Sim. ou não vão, como nome, trabalhar. E também a questão de casamento, mas São Paulo disse que se o solteiro dá mais tempo para ele, não dá, realmente dá. Mas também se diz na Bíblia que é bom que se case, né, do que faça coisas erradas. Sim, né? verdade. Maravilha. É importante esses entendimentos. Mas eu quero trazer uma discussão aqui, porque a maçonaria ela sofre um preconceito que transcende a história, criando pensamentos misticistas, criando confabulações. Quando algum membro da Igreja Católica brasileira decide, e como o Tibério falou que não há uma obrigatoriedade, não há uma imposição, quando ele decide ir para a maçonaria, como você já tem membros, né, da maçonaria, existe esse preconceito, esse misticismo. Mas você diz em relação aos fiéis ou em relação aos fiéis? Porque eu, particularmente, quando entrei na maçonaria, eu sofri uma espécie de retaliação. Uma retaliação velada. No mínimo, disseram, ele foi fazer pacto com Bafomé. Ele foi beber sangue do bode. Sem qualquer base de conhecimento para fazer eu também pré-julgamento. sofri o mesmo, até fizeram o sinal da cruz na minha frente quando eu disse. Então, quando um membro da Igreja Católica decide ir, vocês sofreram retaliações de cunho institucional também? Até aqui a gente sabe que não aconteceu. Pelo que a gente sabe, não aconteceu isso, porque, primeiro, os que eu conheço mais, eles já entraram na igreja, já eram maçons, né? Padre Damasceno, Dom Fernando, Dom Manuel, acho que Dom Manuel já acho tem, que não, Dom Manuel era depois, padre. Né? E depois ele não fez tanta ligação, ele foi e pronto, né? E o pessoal, é melhor o pessoal conhecer primeiro, para saber quem ele é, Sim. Né? Do que dizer logo, vou para a maçonaria, se o povo já tem esse preconceito, né? Se já tem esses estigmas, Sim. Né, que a maçonaria tem. Aí o pessoal fica meio... Aqui eu não tenho. Por exemplo, meu filho, eu acho que... acho que ele não sofreu. Ao menos da família, não. Porque tem uns que sofrem da família, né? Da família diz, mas você vai para aquilo, não sabe nem o que é. Mas fica falando. Meu filho não, porque a gente já tem uma mentalidade, Sim, né, diferente, que a gente já tem conhecimento e pronto. Mas meu pai também eu não senti coisa nenhuma. Não Nem a Igreja Católica sofreu essa
Olha, preconceito institucional. eu acho que porque eu não posso dizer assim com segurança, porque eu não dos que eu conheci, não vi isso, né? Mas eu posso arriscar dizer que não houve esse preconceito pelo seguinte fato. Como no ambiente da Igreja Católica Brasileira não havia disseminação de histórias, essas histórias escabrosas, não havia uma incitação contra a maçonaria, como acontece com outras, em que os fiéis já são orientados, já são levados a esse pensamento. Então, quando aparece alguém que quer ser maçom nesse ambiente, aí é um escândalo. Como na nossa igreja não havia esse tipo de coisa, então os fiéis acabavam aceitando com naturalidade. É a mesma coisa da questão do casamento na nossa igreja. Sim. Então, uma vez um padre da igreja romana me perguntou, o povo não estranha não esse negócio de padre casado? Se não, porque as nossas famílias participam da igreja, né? Minha esposa vai para a igreja, meu filho vai para a igreja. Então, participam realmente dali como os outros fiéis. Então, é tudo uma família, ninguém estranha nada. Então, eu arrisco a dizer que em relação à maçonaria não sofreu esse tipo de retaliação ou de preconceito, porque não é um ambiente onde a gente disseminasse isso. É onde a gente desse força a essas histórias, né, do Baphomet, do sangue do bode, não eram passadas essas histórias, não eram incentivadas, então era outro ambiente. Então eu arrisco a dizer que não havia esse tipo de preconceito, ou qualquer tipo de rejeição nesse sentido, né? Mas aí eu estou arriscando palpite. Teve um irmão nosso, o irmão Everson e meus irmãos, teve um irmão nosso da nossa jurisdição da Blumenau, que ele fazia parte do grupo de casais da Igreja Católica. Até então ninguém sabia que ele era maçom. Quando soube, tiveram que tirar ele do grupo. Ele tirou do grupo, ele se afastou da maçonaria, ele está morando em outro estado, não posso dizer o nome dele aqui para não prejudicar. Tá certo. E a pessoa que fazia parte do grupo de casais também era família minha, e foi uma das pessoas que se impôs também para ele sair, e ele saiu realmente por causa da discriminação do grupo. Que infelizmente é que acontece, né? Maçom, tem Agora, uma pessoa até que diz que é maçom. As pessoas, elas são, na realidade, acho que a gente precisa ter até eu diria assim, um entendimento assim, em relação a essas pessoas, porque elas foram ensinadas a vida toda isso. Sim. Então, assim, é difícil você mudar um certo pensamento, né? Que foi Porque incutido na mente. Foi, né? eles cresceram, como eu disse, cresceram nesse ambiente. Então, assim, não é um trabalho que vá ser feito do dia para a noite, né? A gente tem lá em casa um rapaz que ele me disse que eu sou o pai dele, a mãe dele, sabe? Porque ele foi criado praticamente com... Não criado não, ele já chegou um rapazinho, mas muitos anos que ele vive lá em casa. O Tonho, né? O Tonho é conhecido, eu saio com ele e o pessoal fala mais com ele do que comigo. Conhece o Tonho em tudo que é de canto. Aí quando eu disse que o Wilbert ia dizer, ixi Maria, a maçonaria tem um sujeito que era desgraçado, era não sei o quê. Eu digo, mas rapaz, não é isso não. Ele já está mudando, porque ele conhece o Wilbert e sabe muito bem que o Wilbert é isso. Não, mas aquele cara era não sei o quê. Mas é aquele cara, rapaz. Todo canto tem pessoas boas e pessoas ruins. É verdade. Então ele não pode ser, como diz assim, caracterizar a maçonaria como um todo, né? E assim como na igreja. Sim. Na igreja, eu creio que existe padres que, se eu souber que vai uma pessoa ser maçom, vai dizer, olha, a igreja não aceita. Se está dentro das regras da igreja, tem que obedecer. Hein? Se ele não quer obedecer, ele saia, né? Verdade. Mas tem outro que vai dizer, você é um doido, vai para o inferno, não sei o quê. Então, tem muitas coisas, né? De cada um tem a sua maneira de ser, independentemente da igreja como um todo, né? Normalmente a gente diz, a igreja tal, foi uma pessoa da igreja, né? Ou então foi uma pessoa da maçonaria. Que não pode generalizar. Eles têm as regras, né? Mas, como o Dom disse, a abordagem vai fazer toda a diferença. Sem dúvida. Lógico que, como fiel, ele não vai ir contra uma encíclica papal, né? Mas a forma de abordar, né? E a gente sabe que em muitos lugares, em muitas paróquias, essas coisas vão passando. Por exemplo,
quantos casais que na Igreja Romana não pode segunda união e estão lá participando desses encontros e tudo, né? Então, assim, existem formas de você abordar a pessoa, mesmo que seja uma determinação da Igreja Romana. Eu acho que a forma de abordar também vai deixar transparecer o seu caráter, né? De uma pessoa, se você é uma pessoa intolerante, se você é uma pessoa ecumênica, se você é uma pessoa, né, desequilibrada. Sim, também, né? E se a gente está para evangelizar para todos, a gente não tem que escolher quem vai evangelizar, não. Aquele ali eu vou evangelizar, que aquele é bonzinho, ele vai aceitar tudo que eu digo. Não, evangelizar é assim. É São Paulo que foi preso, era batido, mas continuava evangelizando, né? Então é para todas as pessoas, independentemente como seja. Então a gente tem que evangelizar todos, né? Maravilha. Meu irmão Mazola, chegamos mais um final de um episódio maravilhoso. Bebi da fonte de conhecimento de Dom Rômeo e Dom Tibério. Um bate-papo maravilhoso, eu aprendi muito com vocês. Passeamos muito e conhecemos muito sobre maçonaria e igreja. Paradigmas que foram quebrados ao longo da conversa. E que o nosso público, com certeza, entendeu a convergência de pensamentos que tem entre a Igreja Católica Brasileira e a maçonaria. Meu irmão Mazola, estou muito satisfeito. Mais um episódio. Maravilha. Missão dada, missão cumprida. Dom Rômeo e Dom Tibério. Agora faz parte da nossa vida, vocês, né? Nosso podcast. Vai se eternizar aqui no YouTube. É uma honra. Vai ter gente que vai conseguir ver esse episódio aqui daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos. Certamente. Maravilha. Deixe uma palavra para o nosso público, uma palavra de incentivo, uma palavra de recepção. A gente está finalizando esse episódio. Eu vou deixar a última palavra para o bispo, né? Diocesano. Mas eu queria só lembrar, você falou uma coisa sobre a questão da união. Há pouco a gente apresentou lá no Concílio Nacional, que aconteceu em julho, lá no Rio de Janeiro, um trabalho sobre a obra de São Carlos. E ele dizia assim, que o nosso culto da Igreja Católica Apostólica Brasileira, se une ao culto de todas as outras religiões, filosofias, através do amor ao próximo. Então, o amor ao próximo é o que realmente vai unir os nossos cultos, porque você tem que... Se o seu culto não manifesta esse amor ao próximo, então ele não é um culto realmente cristão verdadeiro. Então, a mensagem que eu passo para quem está nos assistindo é isso. Não importa que igreja você seja, se você é católico, protestante, umbandista, espírita, se o teu culto não te leva a um amor ao próximo, ao respeito ao próximo, ele não está realmente mostrando os ensinamentos de Jesus. Lógico que existem várias questões doutrinárias antes que alguém diga, né? Jesus Cristo, tal, assim, realmente a nossa salvação vem por meio de Jesus Cristo. Mas uma fé, já dizia Tiago, sem obras é uma fé morta, né? Uma fé sem vida, é uma fé estéril, uma fé que não vai levar à salvação, é uma união verdadeira com Cristo. Então, eu acho que o que São Carlos disse sobre nos unirmos pelo amor ao próximo é o ideal. A verdadeira religião, já dizia lá Tiago, né? Praticar o bem, amparar os órfãos, as viúvas, né? Ou seja, as pessoas vulneráveis, e se manter puro no meio de tanta impureza que existe no mundo, né? De tanta corrupção. Então, que assim seja, a gente possa se manter puro e olhando o nosso próximo. Pois é, eu acho que foi muito bom, muito produtiva essa nossa conversa. Eu acho que telespectadores ouviram a conversa de 4 pessoas que são filhas de Deus. Filhas de Deus. Somos feitos de carne e osso, mas temos dentro uma alma, um coração que ama, coração que se abre para todos. Então, antes de você meter pedra em alguém ou criticar alguém, conheça primeiro. Conheça a maçonaria, conheça a Igreja Católica Apostólica Brasileira, conheça outras instituições que às vezes falam mal delas e você não sabe quem é, e pela pessoa você vai começar a ter maus pensamentos a respeito daquela instituição.
Então, uma palavra só do Evangelho de Mateus 7:21. Capítulo 7:21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, o mais importante é fazer a vontade de Deus e não só estar gritando Senhor, Senhor, com o Senhor vazio, com a alma sem amor ao próximo, porque amar a Deus tem que estar caracterizado no amor ao próximo. Que todos sejam felizes e abençoados. Assim seja. Terminamos mais um episódio do nosso podcast, a Cássia Cast, para todos vocês. Com muita gratidão a Deus, Pai Todo-Poderoso, grande arquiteto do universo, e saudando também os nossos convidados, Dom Rômulo e Dom Tibério, que tenham um ótimo final de semana, junto aos seus familiares, com as bênçãos do Pai Sagrado em nossas vidas. Assim seja. Assim seja.